A paz do Senhor, teens de Jesus. Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo a mais um devocional para você, adolescente. Pois teens significa adolescentes. Você é um adolescente de Jesus? Então escreve aí que eu quero falar o seu nome nos próximos encontros que nós tivermos aqui. Esse café com Deus Pai Teens faz uma parte de uma coleção. Café com Deus Pai Kids, que tem aqui no canal, com a tia Tami, e Café com Deus Pai dos adultos. Então são 3 momentos que você, a sua família, seu pai, seu irmão, seu filho menor, seu filho maior. Então não sei se você é adolescente, se você é criança, se você é pré-adolescente, se você é jovem, se você é adulto. Tem momentos para você com Deus. E por que você está falando tudo isso hoje, professor? Porque hoje o assunto é um assunto muito sério. E nós vamos tratar desses assuntos também no nosso Café com Deus Pai. Nós vamos tratar sobre um assunto muito desagradável que não deveria ter, mas tem. E aí, como vamos lidar com essa situação? E qual é a situação? Preconceito. Seja ele racismo, seja ele em forma de bullying, seja ele de desprezo. Achando, algumas pessoas se acham melhores do que outras, se sentem no direito de humilhar, desprezar, escantear. Os adolescentes são os que mais sofrem com essa situação. Fazer parte daquele grupo, fazer parte daquela turma, fazer parte, né, daquela tribo. E com isso eles passam por situações que desonram pai, que desonram mãe, porque querem ser inseridos num grupo que não lhes pertence. Então você, adolescente, vamos tratar aqui, lembrando que Jesus também passou por preconceito. Que é isso, professor? Sim, está na Bíblia. Jesus passou por preconceito. A história que vamos contar aqui é uma história muito bonita. A história é bonita, mas o ato de preconceito está relatado e é muito feio. E vamos a falar sobre isso hoje. Então, pega a sua Bíblia, pega seu café com Deus Pai e vamos tomar café com o Senhor. Porque o McQueen está aqui do meu lado. E vamos fazer o que, McQueen? Seguir em frente. Porque nada pode nos parar indo em direção à presença de Deus. Hoje, dia 7 de janeiro de 2024, nós temos como um título, um pequeno título aqui, que fala assim, ó: na semana seguinte, as meninas se encontraram na saída da escola. Mas o que aconteceu nessa saída da escola? A leitura que nós vamos fazer se encontra no livro de João, capítulo de número 4, do 6 ao 30. Deixa o livro aqui um pouquinho do lado, pega a sua Bíblia, abre aí na leitura que a gente vai fazer hoje. Primeiro a gente vai ler e você vai ver que Jesus passou por uma situação de preconceito contra ele. Isso mesmo. A história é uma história que ele vai contar muito bonita, de uma mulher que era desprezada, que buscava água no horário onde ninguém queria buscar. Só que ela, por ser da cidade chamada Samaria, não era bem visto pelos que eram de Jerusalém. E tanto essa mulher sofria preconceito do povo da sua terra, como ela diz que os judeus não conversavam com os samaritanos. Então, veja como é perigoso, como é difícil a jornada de ter aí o preconceito na nossa vida, o desprezo de nossa vida. Abriu a sua Bíblia? Livro de João, capítulo 4, a partir do verso de número 6, que vai dizer assim: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me um pouco de água. Os seus discípulos também tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim água, a uma samaritana água para beber?
pois os judeus não se comunicam, ou não se dão, ou não conversam. E deixa eu falar uma coisa para vocês, adolescentes: samaritanos e judeus, eles são irmãos. É, professor, e isso são irmãos, mas literalmente, todos eles filho de Abraão, todos eles filho de Jacó, todos eles filho de Isaac, né? Que é a genealogia. Perdão, Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus é descendente de judeus. E todo mundo ali era irmão e não se falava, não se dava bem. Porque é ela que vai dizer, você viu o texto? Chegou perto do poço de Jacó. E Jacó, filho de Abraão, pai de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Ou seja, tudo irmão e um não falava com o outro. Que coisa feia. Muito feio, muito desagradável. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ou seja, Jacó também era o antepassado de Jesus. Olha só essa evidência. Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido. Então, a conversa inicial que eu quero que você guarde na memória é que Jesus sofreu preconceito ao chegar na terra dos samaritanos. Não foi recebido por uma samaritana, que também essa samaritana já sofria preconceito, pois ela não era casada e já teve outros maridos, uma vida que a sociedade não gostava, uma vida que não estava nos padrões que Deus estabeleceu. Então, uma conversa de uma pessoa que sofria preconceito e estava com preconceito com Jesus. Você passou por isso? Já passou? Vamos ver a história de hoje. A história é pequena, mas muito forte. A Michele diz assim: Ana, por que você está chorando? A pergunta. Ana, limpando as lágrimas. Quem é que está chorando? Só se for você. Já ficou chateada, né? Porque ela sabe que ela está chorando de verdade, mas não quer demonstrar para a amiga que ela está chorando. Aí a Michele diz: tudo bem, se você não quer me contar o que aconteceu ou está acontecendo. Não tem problema não, só não esqueça que eu sou a sua amiga, então não precisa me tratar mal, eu só quero o seu bem. Você vê a semelhança, adolescente, da conversa da Ana com a Michele, do mesmo jeito com a samaritana? A samaritana ela sofria preconceito dos próprios samaritanos. Mas quando ela encontra alguém que não tem preconceito com ela, o que é que ela faz? Ela age com preconceito. Ela mesmo na sua defesa, ela age com preconceito. A Ana estava chorando, sofreu bullying, estava desprezada e quis ser ofensiva contra a sua amiga Michele. Então, se você sofrer bullying, não ataque quem quer te ajudar. Fale, chame, converse. Porque quando te perguntam, não é para te desprezar ou para te julgar, é para te ajudar. A conversa continua. A Ana fala, desculpa, Michele, alguns dias na escola são difíceis demais.
E olha que nem é de matemática que eu estou reclamando. As duas falaram juntas, matemática, e caíram na gargalhada, porque matemática para as duas é difícil, né? Mas o assunto não era matemática, era um assunto um pouco mais sério, um pouco mais difícil de lidar, de resolver, porque matemática é cálculo e se resolve, né? Mas a situação do preconceito, do bullying, é um tanto quanto difícil, que tem que ser levado aos pais. Michele fala: se quiser desabafar, estou aqui. A Ana responde: ninguém quis fazer trabalho comigo de novo, e não foi só porque eu derramei café na lição de arte. É preconceito mesmo. Então Ana começou a chorar copiosamente. É preconceito. Por quê? A Ana aqui, ela é simbolizada como uma menina negra, com uma menina que tem a sua aparência que não é pele branca, e isso gera preconceito. E isso é horrível, isso é feio, isso é doloroso. Então, se você está sofrendo algum ato de preconceito, procure a diretoria de sua escola, procure os seus pais. Isso tem que parar. Não deixe ninguém desprezar você. Você é amada por Deus. E aqui na terra, você tem que entender que você tem valor e vá procurar a sua diretora, o seu diretor, seu coordenador, seu professor. Procure os seus pais. Denuncie, pois preconceito é crime. Aqui o pastor Júnior deixa bem ilustrado para nós, ó. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Seja por causa da cor da sua pele, dos seus cabelos, da sua altura, do seu peso ou por qualquer outro motivo? Como você se sentiu? Horrível. É muito feio, muito triste e muito desagradável tal situação. Mas Deus nos ajuda a orar por essas pessoas. Olha o pedido de oração que nós temos aqui. Senhor, fiquei triste quando me disseram o quê? Que você era gordo, que você era magro, que você era negro, que você era pobre, que você era branco, que você tinha muito cabelo, que você tinha muito pouco cabelo. Qual foi o ato de preconceito? Fale para o Senhor. Eu estou triste porque hoje eu sofri preconceito, Senhor. Fale para Ele. E aí você continua: ajuda-me a saber que o Senhor me ama. E eu tenho certeza que Deus te ama. Ele te ama e te convida a você orar, entregar a Ele essa situação. E Ele vai cuidar de você. Ele te ama, que deu o seu filho para morrer por você. Não fique triste. Conte, denuncie e, acima de tudo, confie que Deus vai mudar o coração dessas pessoas. Esse foi o nosso Café com Deus Pai do dia 7 de janeiro de 2024. Que Deus te abençoe cada vez mais, porque você é amado, amada por Deus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. E não esqueça que você tem um caminho para percorrer, porque eu e o McQueen queremos dizer para você: rumo ao céu. Que Deus abençoe. Até amanhã no nosso Café com Deus Pai. Teams.